Ótimo. Hoje eu teve uma mesa lá muito interessante falando sobre racismo. Eram 3 mulheres negras nessa mesa. Foi uma mesa muito potente, me trouxe muito essa questão. Acho que foi talvez uma coisa meio consciente para eu buscar essa música e de alguma maneira se conectar com o meu trabalho de doutorado que eu fiz nas escolas ribeirinhas do Pantanal, no município de Corumbá. E é uma realidade que a gente não conhece, que a gente não quer conhecer, né? Essa comparação argentina, as condições de escolas, que tem lá, condições de trabalho dos professores, é uma porrada muito dos nossos temas. Porque eles ficam muitas vezes 2 meses na escola, às vezes com as crianças o tempo inteiro, às vezes as crianças o tempo inteiro, depende da escola, mas em geral são 2 meses. E escolas que sem ter a menor condição, sem o menor lugar de ficar, sem luz, sem internet, para usar a internet que você também não vai estar elementos ao pé. E desde chegar na escola, uma delas eles davam 2 horas de tempo. Então é essa a realidade. Eu acho que eu fiz essa música também, acho que de alguma maneira conecta com esse meu trabalho, que foi quando eu pude experimentar essa pesquisa fotográfica, assim, verdade, né? Então, talvez com tudo isso, desculpa ser uma sexta-feira eu trazer esse tema, mas a gente tem a mesa para elaborar essa história, ou não, não é essa mesa ela traz algumas pistas, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam, pode isso, pode. Está na mesa do pode. Então, depois eu conto o porquê dos bisbilhos, tá? Então, por favor, se alimentem. Alguém se importa de eu fotografar? Se aparecer alguém? Isso. Tá. Mas pode fechar, prazer. Eu não pode levar para casa meus objetos. Já sou. Pode ser.
Esse aqui pode Lembra que é uma mesa que chama quase quadrado. Estou há dias pensando quadrado. A minha inspiração foi aquele livro, que é um livro do Bruno Maia. Sua narrativa estética. Deixa na casa, mas nossa, eu ia passar no rosto. Eu queria passar no rosto. Ela cheira bom. Então, se for mudar na Sheila, a gente
Várias demetidas para explorar. Gente, olha só um aviso de ordem prática. Se alguém quiser ir para o toalete, vai ter que seguir reto, entrar dentro do museu, pegar o corredor de curva e ir até o toalete da conexão, tá? No andar superior. Então, quando vocês verem área restrita, não, só se vocês quiserem. Área restrita, dobra a sua direita, porque a gente não pode isso. Aí eles fecharam o acesso ao banheiro aqui pertinho. Esse é o seu? Esse é o meu. Você é lá direto. Eu não sabia. Eu tinha quase certeza. Agora, isso. Eu trago mais uma. Vou ver se eu encontro esse ponto. É que na verdade, se quiser, faz um aí agora, escreve assim que tá tudo bem. Não sei entendeu. Não foi. Não, eu tenho texto desse. O texto lá da fala que se vira assim que vai ter essas ações de e o texto da cultura literária. Entende? Tipo assim, eu tô assim. Aí eu vejo assim, não, eu não consigo.
Cada uma semana atrás. Meninas, meninas, se vocês me derem um pouco das pessoas, todas vocês, você quer quem são as pessoas que você conhece? Você está vindo de vocês. Gente, sério, eu gosto de mandar. Vocês conseguem mandar se a gente sentar aqui no chão? Tira foto. Não, tem que ser um monte para. Mais alto. Não, eu vou fazer melhor. Peraí, vou fazer outra coisa. Leisa, me dá a chave do carro que eu vou buscar uma música. Você vai, mas não vai nunca. Eu vou levar uma sacola para botar um chifre dele. Não, ela vai levar a sacola. A gente vai sentar aqui no chão. Tira a foto, alguém. Não sei se é só puxar da gente para levantar. A gente sai com Os pequenininhos adoram. Vai levantar a tia. Vai querer muito. Aí, na boa, pode descansar que você está com a lei, gente. Vai tem uma cadeira ali, ó. Eu te dou uma coisa. Não, cadeira, não. Mas tem uma cadeira, assim. Mas eu aqui, então uma cadeira. Como vai a cadeira? Não, mas a da nós somos todos diferentes. Cada um com suas necessidades. Acho que a gente vai ter que abrir um pouco mais a boca. Vai fazer um pouco novo. Nós vamos ter que fazer um pouco. Tem muito galho. Tem assim alguns de galho. Essa ideia dessa transformação lá dentro, né? Eu acho que não falou de legal, isso é essa ideia de fazer ou para. Tem um momento que eu começo para fazer, que a hora que eu estou começando a pensar nelas, essa separação, esse material. Mas ela só vai acontecer com a mesa dos espíritos, ó, vocês fazem. Ela agora ela está fazendo esse momento que vocês não só interação, acho que uma intervenção, eu gosto dessa palavra mais forte, e a Rita até fala, né? Intervenção e da intervenção, né? Mas não vou entrar nessa, é complicado essa questão, porque eu não vou dar conta de falar da intervenção agora. Mas a ideia é justamente isso, né? E tem todo um simbolismo que é estar em volta da mesa, né? Quando a gente senta em volta da mesa, tem a questão da refeição, da gente se alimentar, da gente poder conversar, né? Enquanto a gente está falando, até hoje foi bom, porque eu acho que vocês estavam mais silenciosos, né? É bom isso também, porque às vezes fica muita fala, e também tira um pouco essa concentração de estar mexendo, de estar concentrado no que a gente está fazendo. Mas essa ideia de poder ter essa troca. E só vai dar continuidade se a gente conversar. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês e depois eu entro um pouco mais. Porque, com relação a isso, da ideia dos espíritos, eu já conhecia essa palavra, porque é o nome do amigo meu, e quer dizer esse barulhinho, aquele barulhinho da limpeza da água, aquele ruído que a água faz. A água seleciona, mas a água tem uma sutileza de som.
E eu estava nessa pesquisa já com essas mesas, eu chamava de atendentes e itinerantes, porque eles são atendentes, e eu percebi que eu estava sempre fazendo na mesa. Às vezes eu faço no chão, para não precisar de mesa, mas assim mesmo considero como se fosse uma mesa, nesse sentido de estar ao redor. E um dia eu moro hoje em dia no interior de São Paulo, num sítio muito especial, que está na beira de uma represa, e a gente tem um programa que é sair à noite de lua cheia para ver a lua nascer. A gente sai de caiaque. Eu estava num desses momentos, eu e meu marido, que às vezes a gente sai com vizinhos, mas dessa vez estava eu e meu marido, e ele estava remando. Às vezes eu falo tipo passageira, eu nem sempre eu gosto de pensar, mas e eu estava ouvindo ele remar e fazendo aquele som e aquele ruído, e eu falei, é isso, é esse desvio que eu quero escutar desses professores lá no canal. É essa outra camada dessa escuta, e não só o trabalho na educação, porque eu gosto de criança, porque eu sair dessa fala, dessa coisa só na frente, para entrar em outras perspectivas e para escutá-los de verdade. Eu escutei muitas histórias, e muitas histórias tristes, muitas histórias interessantes, porque eles acabaram se enfiar nessa história de trabalhar em escola das águas, né? No município de Corumbá, as escolas do campo são divididas dessa escola da terra e escola das águas. E por que eles fizeram isso? Eu não fiz essa pergunta, mas nessas conversas e essas mesas propiciaram essas questões. É interessante ter uma que participou algumas vezes. E ela, de outras formações, enfim, como sou assessora lá de uma escola de Belinha, que é mantida pelo Instituto Acaia, eu tenho feito muitas formações na cidade. E ela era uma dessas vezes. Eu sempre vou chorar nessas formações de Renata. Não que eu quero que as pessoas chorem, mas eu quero que as pessoas se afetem com esse trabalho. Porque as pessoas se estranham muito. Aqui eu acho que vocês são muito do mundo da arte, então não tem tanto estranhamento. Mas você entra no mundo da pedagogia, principalmente, as pessoas ficam com muito medo, muito assustadas. Teve um rapaz que falou para mim, e ele tinha feito uma das vezes que foi no chão, e disse, olha, eu vou confessar que quando eu entrei aqui, eu olhei para isso e falei, o que essa louca vem com a gente? E aqui, para vir aqui, tem um monte de gente que veio fazer formação com a gente, mas nem todo mundo passar PowerPoint e ficar lendo PowerPoint. Eu vou confessar, PowerPoint eu sei ler. Agora, essa foi a primeira vez que alguém trouxe alguma coisa para a gente, com a gente. Então, a única vez que alguém trouxe material era para vender. Então, foi a primeira vez que a gente teve necessidade. Então, ela falou de um cuidado. Né? Então, eu acho que, porque teve alguns momentos até dessa minha trajetória de pesquisa, e eu acho que, como essa pesquisa geográfica, a gente se envolve e não tem mesmo neutralidade, nem objetividade, nem estava nessa busca, a gente vai se envolvendo. Teve um momento que eu paralisei e achei que eu não ia mais continuar a pesquisa, que foi quando eu fui conhecer uma das escolas das águas, eu já conhecia algumas da terra. E a escola que eu trabalho é uma escola muito legal, porque ela tem uma ONG por trás, mas eu fui conhecer uma que é 100% prefeitura. E eu paralisei e comecei a chorar lá. Foram muitas famílias, só gente tão obrigada. É uma escola lixo, desculpa, mas é um descaso, uma coisa de insalubridade, aquelas crianças lá, aqueles professores. Uma sala que a gente tinha até feito uma doação de livros, totalmente abandonada, cheia de procura de conselho, situações assim. E eu falei, o que eu estou vindo fazer aqui, trazendo esse luxo dessa mesa, né, dessa coisa da ateliê, e esses professores não precisam de outras coisas, estão usando a minha terra em Caçalândia, quem mexa nisso, né? E aí uma amiga falou, não, você está conseguindo olhar. E foi o momento que eu fui conhecer outras escolas da região, educações, e fui fotografando essas pequenas desgraças lá, esse espaço aqui
faz parte da minha pesquisa, essa ideia desse espaço educador, né? Nesse espaço a gente conversa, nesse espaço influencia a nossa aprendizagem, o sujeito de estar no mundo, né? E eu consigo escrever sobre isso, infelizmente também poética e usando as imagens, e isso me trouxe de volta para a pesquisa. Então, acho que é interessante esse processo, eu acho que a Tina trouxe a parte mais teórica da história, e eu contando um pouco esse momento. Mas eu queria escutar vocês, depois eu posso contar um pouquinho mais, porque eu acho que não está muito, mas eu queria escutar um pouco vocês. E aí? Seu canal. Pode até ser muito interessante, até isso me interessa saber. Mas eu queria alguma coisa. Fato de pode tudo, pode é para mexer, a gente está sempre muito, não pode tocar, não é para mexer. E isso coloca a gente numa outra situação que muitas vezes a gente nem sabe como mexer. A gente não se sente confortável para começar a mexer. E aí você olha para o lado e vê se o outro está mexendo, entendeu? Eu me senti assim, no primeiro momento, quando a Liz também fez essa mesa na nossa sala, é isso, eu estou mexendo em algo que não é meu, que não, entendeu? Até que ponto eu posso, essa liberdade, e qual é o limite que você fala, não pode. Isso é diferente. Tem um museu inspirado no lugar em Milão, que é o Museu da Infância, e a exposição chama Proibido não mexer, não tocar. Sim. Cheio de proibições. A gente já tinha falado, a gente já iniciado a aula da liderança. Seria que não é muito especial, ela falou, não é nada assim, e aí eles se olham para as pessoas, eles estão mesmo muito cansado de experiências públicas, foi grande eu fui ótimo, porque quadrados. E aí me dá vontade, porque quando a gente fala do quadrado de uma pessoa, aquele quadrado de uma pessoa, a vontade era de transformar tudo em deixar de ser quadrado. Legal isso. Essa cada vez sai de um jeito. Raramente fez. Às vezes tem alguns elementos parecidos, algumas coisas, mas eu sempre procuro. No começo não era assim, no começo elas eram mais iguais, elas eram mais materiais de papelaria, depois que fui trazendo elementos da natureza, fui dando umas. Eu fui me transformando, acho que, numa artista ao longo da minha tese. Né? Assim, foi legal porque eu acabei se respaldada por um orientador legislativo, holanda, espanhol, falou, não, eu estava nessa, mas eu posso estar pesquisando uma fotografia, eu não sei, eu não sou uma artista. E aí ele falou, não, você é, uma curadoria nessas mesas. E essa curadoria muitas vezes vem de algumas inspirações, às vezes vem de quem me pediu espaço e eu pergunto se quero matemática, não que for corresponder exatamente, eu sempre sou assim, uma viajada, que uso muitas metáforas, né? Eu dei nessa premissa. E eu estava fazendo uma arrumação em casa, perguntei para a Lisa, ela falou, faz o que você quiser. E aí eu estava fazendo uma arrumação de livros, eu vou colocando muito livro e cada vez fica difícil de colocar, né? Eu estava naquele momento apertando daqui, vamos mudar isso para cá, e aí caiu no Bruno Munari, que eu gosto muito. Inclusive até peguei um outro livro dele que estava lá guardado pelo Enu, tinha começado a ler, que chama Fantasia, que é sensacional no momento, ele fala com essa ideia de imaginação e fantasia, e eu caí nesse quadrado que eu tinha comprado em média, porque eu tinha gostado, tinha um redondo e tinha um quadrado, quando eu fiquei no quadrado, eu tinha presente. E aí eu falei, gente, estou indo para o povo das artes, olha que legal essa coisa da forma, e essa coisa do quadrado, do enquadrado, né? E aí eu fui ficando do quase quadrado, porque chegar alguns elementos que eu
estava difícil tudo quadrado, e eu não queria tudo plano, então tem umas coisas que são cubos e o espelho que eu queria fazer que vocês queriam ser um objeto propositor importante. E aí tem os quadrados que ficaram quadrados, porque eu peguei alguns elementos da natureza e tudo fica, então eu brinquei com quase quadrados. Mas foi uma sucessão de coisas e que vai fazendo todo sentido. E aí eu liguei para a Letícia e falei, vai pegando mais coisa quadrada aí, estou aqui pesquisando. Assim como eu já fiz uma mesa que chama Mesa dos Escondidos. Milhões de caixinhas e cada caixinha tinha uma coisa dentro, sai outras coisas. E aí vai muito de algumas inspirações também. Essa dos Escondidos foi um livro de poesia que chama Escondidos, que são ela vai pegando objetos e fazendo uma poesia para cada um dos objetos que tem escondido dentro. Então, da cômoda, por exemplo, ela fala das roupas que estão escondidas. É assim que eu tenho inspirações. De alguma coisa que eu estou pesquisando também, tentando olhar para esse lugar que eu vejo. Né? Assim, com esse respeito também, isso é uma outra coisa que foi muito importante durante a pesquisa. Né? O quanto eu conseguia me despir de Renata Paulista, da capital de São Paulo, da arrogância, chegar lá no meio do Pantanal, de olho claro, e chegar lá e falar, e aí, né? Como é que eu escuto vocês se não quero chegar falando o que tem que fazer, o que eu sei, o que eu sei. E ainda com pessoas começando a carreira, a maioria das pessoas lá começando a carreira de professores, e eu com 40 anos de então, é um momento importante da gente. Como é que você chega? Eu acho que elas não são como inspiração. E às vezes só tem mudança na hora que eu estou fazendo. A Carmen tentou me ajudar, cadê a Carmen? É que eu caminho um momento meio meu, assim, na hora que eu estou montando. No dia que ela já tinha visto outra, porque eu fiz o lançamento do livro, assim, eu começar minha tese do livro, que estou lançando agora. E a Carmen estava nesse dia, eu fiz uma de comidas. E a minha neta estava junto. Só que a minha neta ela já está virando uma biblioteira. Então ela já sabe montar. Ela tem montado. Ela tem 4 anos, mas ela tem montado mesmo. Assim, porque ela monta para os amigos. Então ela fez aqueles dias. Ela tinha levado já coisas na mochila dela, que não estão lá para já me ajudar na praia. Ela tem o cantinho dela. Depois eu mostro a foto dela montando tudo aquilo. Tem uma parte que eu gostei muito dos detalhes e me remete um pouco à minha infância, à minha avó, o espelho, né? E os detalhes, aí eu lembrei das coxas de retalho, tecendo histórias, e acabei fazendo um detalhe que eu tentei fazer uma bolsa, aí eu lembrei que minha avó tinha aquelas bolsas pequenas, né? Que colocava a mulher ali dentro, eu lembrei o espelho, que era o espelho que tinha lá no quarto dela. E aí, sabe, me trouxe essa. E o irmão vai ali também, ela falou da caixinha. A menina, ela falou, eu uso isso aqui, não tem nem coragem de mexer. Não foi? Eu acho que é a mesma sensação. Eu tinha tudo, eu falei, eu vou desenhar esses bonequinhos informatas, na identidade aqui do século passado. Foi, e ela falou, meu Deus. Esse figurinho igual dos livros de infância que eu já estava guardado. Olha que coisa. E olha, é interessante você falar dos tecidos, porque o que eu cortei em quadrado eu não estava, nem os papéis, nem os tecidos estavam quadrados. Então, eu estou há algum tempo cortando esses quadrados e eu acabei esquecendo de trazer minha agulha. Eu ia trazer, eu não queria trazer a caixinha de costura que às vezes eu trago, achei que naquele momento queria trazer essa coisa da caixinha, porque às vezes eu deixo de colocar alguns materiais de propósito, por exemplo, às vezes eu deixo de colocar cola de propósito. Às vezes algum riscador, eu deixo, não coloco nenhum, põe papel, não põe riscador. E as pessoas ficam nervosas com essas coisas. Mas e dá um... Não, mas não tem cola. Como não tem cola? Não tem papel, daí vai pegar o lápis na bolsa. Não é para pegar o lápis na bolsa. Pode usar tudo aqui, pode tudo aqui. Não pode ir na bolsa pegar, no bolsa de professor, a gente coisa. Mas às vezes a gente esquece de algumas coisas. E aí eu lembrei, a agulha estava aqui. Se eu não tivesse se vira, e é legal se virar com outras coisas, né? O que mais? Me lembrou muito os objetos fluidos.
fez para você se relacionar? O que mais quer falar? Eu estou vendo tudo que falou e que ele falou, tá? Eu vou tudo perguntar. Não acho que vocês vão escapar, só estou perguntando tudo. Na sua questão de educar, mas a gente passa a valorizar o mundo mistério. Nesse caso, a gente tem por momentos que a gente toca de uma maneira mais comum assim, e a gente tem que largar. Saber. Eu gosto que parece mais uma. Levar ao imediato, assim. Quase não tem uma metáfora. Você está literalmente sendo tocado, tocando e passando para frente com a grande sensação. Comparado ao que a gente espera do museu ser essa coisa mais visual e que você trabalha sozinho. Você vê o quadro e trabalha sozinho que ele está te afetando. Nesse caso não, você está ali naquele momento. As expectativas. Hoje a gente tem uma expectativa de ter não tem expectativa, essa acontece, essa expectativa de pessoas. A minha expectativa é que vocês vivam uma experiência. E eu até acho interessante que hoje poucas pessoas fizeram alguma coisa de fato. Vocês explicaram essa coisa. E eu fico com pena, às vezes, quando a pessoa vai lá e logo faz uma coisa e para. Tem uma sequência de fotos que eu quero livro de um das pessoas que estavam trabalhando. Ele chegou, foi lá, pegou não sei o que e fez, e ficou. Ele tinha mais 40 minutos para continuar. E ele ficou com aquilo dele. E eu fiz algumas intervenções, e vamos lá, pode mais. Ele ficou lá, o negócio que ele tinha feito e ficou. Uma tarefa. Porque o professor tem muito isso. A gente que é da pedagogia, e eu sou essa pedagoga, né? Sou uma pedagoga que virou artista, e acho que eu já tinha essa pegada quando criança, essa relação à arte, eu escapei disso, mas a gente sempre pensa nesse produto, nesse lugar que a gente vai chegar. Isso é muito ruim, porque isso tira da gente a possibilidade de fazer experiências com outras coisas, sabe? Né? E assim, o professor não sabe pensar diferente, então isso faz muito sentido. E é muito legal, porque eu já fiz algumas vezes para alguns artistas, e é muito legal, porque é outra história, é muito diferente. Sempre sai um bonitinho, sempre sai um barquinho, quando o artista raramente sai nesse sentido. As pessoas conseguem entender que não precisam chegar no lugar. A ideia dessa vez já é ir ao momento. Tá. Estava pensando justamente nisso, né? A gente, professor, a gente usa as coisas lúdicas para chegar na moral da história, né? Então, assim, coloquei uma mesa com vários quadrados. Tá, mas qual que é a moral da história? Então a gente vai estudar o quadrado? E a arte, não, né? Qual que é a moral da história? O que a gente vai falar sobre a mesa? Não tem o que falar, assim. Mexer, é experiência, né? Eu até pedi desculpa, você falou que podia levar para casa, né? Vou levar um pedacinho a tinta do meu corpo. E não tem moral na história. Tem. O que você queria dizer com isso? Se você queria dizer, você teria dito, teria escrito, né? Precisaria. Arte é isso, né? E as pessoas têm essa necessidade. Mas o que o artista quis dizer com isso? É igual contar uma história, e você termina de contar uma história, terminou, você não fica satisfeito, aí você quer explicar a história. Eu lembro que uma amiga falou, você está dando atestado de burrice para o seu público. Aí eu falei, nossa, eu nunca pensava isso, eu falei, será que entender? Aí eu queria ajudar, né? Porque eu sou burrice, não queria ajudar. Explicar a piada, né? O que mais? Você já me perguntei alguma vez? Eu lembrei de uma performance da Marina Bosavi, ela coloca aqueles objetos, né? E aí eu como, né? Falta um pedaço, assim. O pessoal do Grupo 13, quando eu escolhi Palmar, para uma mulher, tinha uma sala em que a pessoa podia entrar na sala e fazer qualquer coisa.
E aí isso virou uma violência tão grande, esse poder fazer qualquer coisa, e a época, a diretoria do marketing suspendeu, interrompeu a possibilidade de usufruir do espaço. Né? A econômica fez o mesmo, a Maria teve que fazer o mesmo. Você sabe interromper, né? Assim, eu já fiz com crianças também, e eu nunca tive nenhuma questão, que é interessante. E tem algumas coisas que aparecem, que eu, quando eu pensei nos materiais circulares, coloquei lá, eu imaginei que eles iam fazer aquele caminho, né? As trajetórias do que acontece aí, né? Eles saem caminhando com outras mãos, né? E que, nossa, não tinha pensado nessa ideia, né? Teve uma vez que a gente estava, coloquei uma velhinha, eu lembro um pouco, acho importante, né? E as crianças saíram brincando no fogo, mas tudo certo. Ele estava no sítio, era um espaço aberto, mas eles tiraram o fogo com a lente, davam uma lente de aumento e colocando fogo no papel. Foi sensacional, entendeu? Mas a gente estava de olho, mas nunca tive isso. Uma questão interessante. E aí eu fiquei também pensando, tem genealogia das mesas? Tem a genealogia dos objetos na mesa, a genealogia da fiz essa mesa, depois eu fiz essa, esse objeto surgiu. Você vai escrever um artigo sobre isso. Eu tenho que voltar, na verdade, eu já comecei, mas eu não dei conta na faculdade de fazer uma mapeamento de todas as vezes. Porque a Leilice que estava aqui, até aqui, ela já viu que eu fiz no água. Ela me levou lá para Casumbar, no meio da reserva, e a gente fez uma mesa lá. No meio da floresta. Só que não tinha essa cara ainda. Então ela tem se transformado muito, assim. Ela ainda era essa mais de papelaria, mas já tinha uns objetos impertinentes, assim. Um objeto tinha papel e argila e não tinha nenhum riscador. Então tinha uma provocação, mas ainda ela era muito comportada. Né? Agora eu vou lá e dou umas bagunçadinhas. Vocês viram que tinha um fio que corria, um fio laranja. Totalmente dimensional. Ele estava bagunçando o coreto ali. Eu acho que você acabou de falar assim, objeto pertinente. Tem um outro momento que você pode esquecer. Mas você tem meio que categorias, né? Objeto propositor. Isso é um pouco da mídia prática. A própria mesa é um objeto. Você está me dando trabalho. Você vai comprar isso. Qual é a graça? Eu acho que na pedagogia, na educação infantil, está mudando um pouco esse lugar, porque a gente tem os campos de experiência, né? Mas ainda tem muita resistência e muita dificuldade de não trazer uma proposta pronta que chegue no resultado. O caminho hoje na formação de professor de educação infantil e nos demais é esse, né? Mas professor é engraçado, é uma proposta. E até eu tenho procurado não usar mais a palavra atividade, porque a atividade ela te remete a isso, a esse começo, meio e fim, né? essa coisa de ter esse produto final. Então eu tenho falado muito proposta, que é uma atividade para desconstruir. Carmen, que viveu outra experiência na Maria agora, como foi? Como a infraestrutura da história, bem diferentes. Aqui, essa de São Paulo, que foi do nosso vídeo, era praticamente de comidas. E a intervenção era as pessoas poderem comer, eu fiz algumas comidas, uma sopa paraguaia, que é uma comida típica de Corumbá pela primeira vez, né? E a sopa não é sopa, é uma torta, chama de sopa. Tinha os instrumentos musicais, tinha umas coisas, algumas combinações, mas não tinha tanta essa possibilidade desses elementos das artes visuais, né? Plasticidade, era outra ideia. Gostei dessa coisa. Estava boa! Depois eu mostro a foto. Você podia fazer muito é que na minha mala é uma trabalho aqui, né? Eu estou na casa do primo totalmente negando, mas não cozinhando as coisas. Tá certo.
eu me senti muito em casa. Tanto mexendo na mesa, tanto no chão, tudo mais. Você? Sei. Não é legal fazer uma filha e ficar pensando, ah, porque eu posso fazer daquilo. Eu vi o negócio do carinho, e aí eu tentei colocar a cera quente no processo. Mas poder tentar isso, ficar vendo o que dá sem esse vapor. Acho que a gente, nos aspectos de artística, né, a gente tem esse medo de tentar, de fazer porque vai ficar feio, ou fazer e dar errado, não tem habilidade para isso. Então, quando você está, tudo pode, quando não pode, quando você está errado, olhando aquilo, nada aconteceu, amassa o papel, esconde, e não tem essa cobrança de, ah, eu não posso tentar porque vai dar errado. Você tira essa parte da Ótimo, porque em geral as pessoas falam, eu não sou das artes, eu sou criativo. Quem é criativo é a professor de artes. Isso, né? Mas você tem uma ideia de uma mesa, uma mesa só você não pode. Se você colocar a sua regra vai ser não pode. O que você não pode fazer? umas coisas bem deliciosas, uma multidão. Você coloca a tesoura e fala, não vai poder montar no papel. O que você vai montar? As suas caixinhas da Argentina. Às vezes eu falo, não, tem que desapegar, porque alguns objetos estão comigo há muito tempo. Vocês começam a falar. Eu me lembrei de uma experiência com os meus alunos no museu. Na verdade, no espaço, né, que tem sobre o Lúcio Costa, na Praça dos Três Poderes, que a gente foi recentemente, e a mediadora falou assim, a gente não vai poder tocar em nada. Ela estava bastante preocupada, acho que ela ia dizer, não, mas foi legal, vou melhorar. E aí ela falou assim, a gente só pode tocar em uma coisa. Eu, caraca, que massa, gente. Não, então a gente não vai tocar em nada, a gente só vai tocar como ela falar. E aí ela foi mostrando as coisas, os meus alunos, eles são muito livres. E eu senti as mãozinhas, assim, sabe? Olhando pelo espaço. Aí bota aqui atrás, assim, a gente olha de lado, assim, pra ver se você tá olhando. E aí, ela fala, não pode vir, não sei o que, eles tá bom, beleza. Aí teve uma hora que ela mostrou uma mesa super legal, assim, cheia de coisa, que era como se fosse um mapa sensorial de Brasília, né? E aí, eles nem pensaram em nada, eles não queriam saber se eu estava ali, se eu não estava. Eles têm 9, 10, da Escola Parque. Eles foram e eles praticamente engoliram a mesa. Aí eu falei assim, não. Aí eu lembrei, essa pode. E aí ela falou, essa pode, essa é pra isso. Mas mesmo assim, eles estavam tão ávidos que me veio um questionamento, que é um questionamento que perpassa a Marina Abramovic e várias dessas coisas, né? Que até quando o nosso poder também é poder tudo, né? Por que a gente também não tem um carinho com o carinho da curadoria, da montagem? A gente conversou sobre isso chegando na sala, assim, das coisas também merecerem a nossa atenção e não só, tipo, primeiro olha, sabe? Olha o que está ali na sua frente. É isso que você quer oferecer? É essa quantidade de força que você quer oferecer para o seu objeto? Você pensa nisso. Mas você sabe que quando ela fala da caixinha, ela fala, não, eu vou respeitar, o próprio objeto ele traz. Delicado, né? Ele traz, ele fala. E eu sabia, por exemplo, com essa caixinha com criança. Acabou no fogo, né? Mas assim, tem um respeito. Mas já peguei coisas respeitosas, por exemplo, eu peguei tinha umas cestinhas. E a pessoa ficou rabiscando, desenhando na cestinha, entendeu? Nunca mais saiu. Assim, você não imagina que a pessoa vai fazer isso, né? Porque tem algumas coisas que você vê que é definitivo, né? Assim, diferente, por exemplo, como chama sua filha? Maia. Maia, ela fez uns desenhos no caderno. É isso, o caderno não é feito para isso. Agora a cestinha não é feita para desenhar, né? Assim, né? É um pouco sem noção também, mas faz parte, né? Tudo bem, né? Teve uma exposição do Museu aqui no Brasil, uma vez que o Alf fez uma obra que era um tabletinho de chocolate. Acabou em 15 minutos, não precisa. Aí veio um pouco, botou mais 5, botou assim, 5.
E aí ficou uma pessoa do lado, não pode. Não pode. Do outro lado, devia ter feito milhões disso aqui. Porque, pô, só Então não pode, né? e era um negócio para comer, que era de verdade. Tablete de chocolate. Aconteceu com vocês. Mônica. Eu me senti muito confortável, então, primeiro, né, até Eu fiquei atravessada. isso, até achar o mapa para chegar e voltar, eu me senti muito confortável. Eu sou arteterapeuta e remeteu a vários trabalhos que eu fiz e as relações, as correlações entre o objeto e a pessoa, né? A gente não pega o projeto por acaso, a gente pega o projeto por identificação. E esse estado de identificação, ele traz ali toda uma história. Mas essa história está entre a pessoa e o projeto. Muitas vezes de forma inconsciente. Né? Quando você fala, o que a pessoa faz com isso? Esse fazer também já pertence a um outro estado. Que é o estado da ação, entre a teoria, a prática, a coragem, a autoconfiança. E observando ali, muita gente estava assistindo em vez de participar. Isso acontece muito, né? A gente tem, principalmente a gente da área de artes, eu quero ver o efeito. E esse estado de experimentar é bem interessante. Você fez uma colocação também, é bem legal. O artista experimenta, o professor ensina. Então, não cabe a gente. E é uma realidade que se vê hoje, né? O que é o professor hoje? Ele pode experimentar? Não, ele é um fazedor de teatro, de decoração de teatro. Ele tudo isso aquilo que foi passado, continua, né? Então, E aí vem a arte, põe a gente na parede e fala, Rita, vou dizer, foi, tem arte. Como é que faz isso? Né? Você não Porque, na verdade, na escola teve experiências, a professora também, isso é uma outra coisa que eu estudar muito, né? Essa formação inova, tem uma frase que eu gosto de uma história que conta uma aluna que fez faculdade com ele, que era uma super aluna, então eles acompanharam a sala de aula dela quando ela se formou. Chegou lá e era uma aluna mara, entendeu? Aquelas alunas top. Chega lá na sala de aula e sai totalmente decepcionada, porque é uma aula totalmente tradicional. Me chama para desculpar. E aconteceu, né? Você fez faculdade comigo, como é que é? O professor sempre desculpa, mas eu não aprendi na faculdade. Que quando tinha que fazer com 27 crianças na sala. Eu lembrei da minha professora. Então, a gente tem uma coisa, que a gente está fazendo professor aqui, a gente continua e reproduz a infância que a gente teve. E a gente ainda tem um desafio de pedagogia, é como é que a gente muda isso. E essa minha pesquisa entrou justamente como é que essa arte, porque eu já tinha começado o mestrado, como é que essa arte pode interferir, pode trazer essa mudança do jeito de pensar, do jeito de sair dessa caixinha. Eu não quero colocar o que ele tem que pensar, mas eu quero que ele se permita a pensar diferente desse padrão. é uma desconstrução. E é muito Essa é a ideia de desconstruir isso, na verdade. É quando a gente não renova esse repertório de forma prática, o que acontece é a corrida no lugar comum, porque eu conheço, para minha segurança. Né? Quantos irmãos a gente entra com excelentes ideias, a turma arrepia, opa, volta aqui, ó, sentado, cala, E você não aqueles caras que dão trabalho para você em sala de aula em geral, são aquelas caras que estão além, que estão precisando voar, que perturbam a vida do professor. Eu estou com o tempo estourado de ensino, né? A gente estava pensando como é que vai ser essa ela vai te lançar um minuto, então enquanto isso a gente só quer vir para aqui, porque eu também já me toquei, desculpa, linda, que eu achei muito massa. Mas eu super gosto de respeitar os tempos. Desculpa, que está tão interessante. Pois é, a gente estava exatamente falando sobre isso. E a minha dá a chance de todo mundo falar. Você, está do lado da lei, sabe? Os seus nomes, desculpa, gente, porque eu até pensei em me apresentar, mas pensei que legal que chegou na cabeça, isso lembra as atividades que a gente faz na infância.
Só que acabou gerando um efeito um pouco. Porque quando a gente é criança, a gente vai fazer essas atividades, sempre tem isso, você tem que fazer isso. Não, esse aqui você não pode. Então tem um certo direcionamento. Aí aqui você é livre. Isso é muito bom, você desenha, você mexe, você experimenta, mas ao mesmo tempo também uma hora lembrando. O que eu vou fazer agora? A gente não está acostumado. Não dá. Você pode fazer tudo, mas não acaba não acabando. Tá, mas o que eu faço? Você tem que só falar mais uma coisa, porque toda hora eu falo. Mas é porque eu achei interessante também, quando acho que você falou, né, as pessoas falaram, eu comecei a fazer relação entre os materiais que eu dou, por exemplo, aquela casca de árvore, que é tão diferente das coisas quadradas, né? Que aí a casca d'água, fui examinar a casca d'água para ver se tinha alguma coisa de quadrado. Ela estava fazendo um quadrado, mas quando você chega naquele lugar, ela fica. Não, mas ela já estava sem fazer, eu peguei e já assim, um máximo. Pensar também em algo fazer, né? Acho que ela falou do lado da carne. No começo da vida, meteu assim, esse objeto e lembrei assim, do meu trabalho, eu entendi que fez lá, os maiores, que estavam junto lá, então eles permitiam tudo, eu sempre criava a atividade da sala, e eu posso dizer, eu posso ver, pode, a mãe fica lá, né? Sim, não mexe nisso. Eles têm a vontade, eu já vou ficar, né? Eu falei, deixa eles fazerem o que eles quiserem. Eles fazem, não vão se machucar. Deixa eles. Acho que são duas pessoas, falta a orelha e você, e eu acho que aí a gente termina. Eu quero falar. Marisa. Eu lembrei de uma situação, duas questões. Uma é quando o professor deixa de ser professor. É uma coisa que faz com o professor deixa de ser professor. E tem uma situação em que o professor deixa de ser professor, que é quando ele fez aluno. E aí eu lembrei de uma situação com o Fabial, que faz uma experiência com estudantes, que é dar essa oportunidade de eles fazerem tudo o que eles quiserem fazer com um tema. Que é, na nossa fase, tudo que vocês quiserem fazer com um tema linha. Tema linha. Desde que vocês façam boas linhas, vocês vão fazer o que vocês quiserem. E é o que a gente sente aqui, assim, quando você dá a demanda de quinta para fazer tudo. E aí, é o professor deixando de ser professor. Ele tem a dificuldade que o aluno vem lá de preocupação. Mas o que eu vou fazer com a vida? Tudo. É o que você quiser. E aí me veio essa lembrança. A gente deixa de ser professor. E aí a outra coisa que me veio, a outra questão, foi justamente que a gente colocou, por que quadrados? E onde estavam os quadrados? E aí a minha indagação é, se são quadrados, eu vou desconstruir esses quadrados, formar outras formas com quadrados, pensando na linha do menino lá atrás. Vocês viram que tinha pelo menos um objeto que não era quadrado, aquele bolo de papel. Exatamente. Intencional. Inclusive eu até coloquei ele em cima e para ver se ele colava. Mas essas foram as questões que me surgiram aqui. Teve uma desse professor, quando ela, Eu só queria te falar uma coisa. Como é que você deixou de ser professor se você tem que lembrar do seu aluno para você chegar na mesa? isso é Já está se desvando. Quem precisa da orelhinha? a Belisa. Eu conheci a mesa, que não era de bisbilhos, a gente era uma mesa, era uma ateliê, eu ainda chamava de vários objetos, né? Um local que você expõe, acho que pedras, semente, cascas, terra, né? Argila. E era assim, muito próximo às pessoas, né? E aí quando você falou, vai ter a mesa dos bisbilhos. Bisbilhos
me lembra muito a questão de bisbilhotar, de mexer. E a gente, aqui em Brasília, sempre, né, eu lembro que meu pai falava, para de bisbilhotar as coisas, para de... Né? Então, assim, me veio essa questão, não pode, não pode, não pode. E aqui, você pode bisbilhotar, né? Você pode mexer em tudo, você pode criar ou não, você pode ficar olhando ou não, né? Aí eu fiz assim uma intervenção de registro, porque eu fiquei muito frustrada da última vez que eu fiz registros tão bonitos, né? Umas imagens tão bonitas, e depois eu segui uma viagem e levaram minha mochila justamente com o equipamento fotográfico dos HDs que tinha essas imagens dessa experiência. Que legal. E eram imagens lindas. Lindas, e foi toda a experiência, né? Aí a Renata falou, fotografa. Depois tentar descrever o que tá também. Você não Mas perdeu. aqui tinha as imagens do trabalho da especialista. Eu estava com ela do meu lado, eu estava com essa chance de ter uma super fotógrafa. E aí, quando se perdeu tudo, aí me veio assim, onde será que essa mesa foi parar? Será que ela viajou para outros lugares? As pessoas viram Mas você essas sabe, imagens? uma coisa que me deixa muito feliz é que me mexe, eu recebo mensagens de pessoas falando, fiz uma mesa aqui. E lá na Jatobazinho, na escola essa que eu trabalho direto, já há 7 anos, eles até fizeram uma figurinha americanizei. Então tem uma fotinha americanizei. Então, assim, eles fazem alguma proposta. Mas é muito legal que às vezes em outros lugares, e ver a minha neta, né, já com 4 anos, já. E ela nunca viu ela nunca vivenciou uma mesa mesmo, mas ela vê os meus objetos. E às vezes eu conto para ela alguma coisa, enfim. Então, mas é muito legal. É legal quando as pessoas estão fazendo isso para dar oportunidade, principalmente para as crianças, de saírem dessa coisa encaixotadinha, né, dessa proposta da escola, e principalmente na aula de artes, vamos todo mundo fazer tal coisa. Mas né, todo mundo vai fazer a mandala. Tem mandala legal, mas todo mundo fazer a mesma mandala, com os mesmos materiais ainda, né? Para mim, então, ficou assim um desapego. Quando o colega falou do desapego, nossa, na hora que veio o desapego, né? Desapegar daquelas imagens e ficar a experiência. Então, hoje, para mim, assim, veio dessa mesa, nossa, incrível. Isso é tudo, tá tudo pra gente. Tatiana, desculpa. Tem as perguntas para a Tatiana, né, gente? Isso. Não, vou Eu queria te perguntar, então seriam objetos propositores? A mesa é objeto propositor e eu trago objetos impertinentes, objetos que provoquem ali, talvez combinações, como eu trouxe essa ideia da argila e do papel, que são coisas que normalmente você não usa e coloco ali para provocar as pessoas a... Porque se eu trago materiais que são sempre os que as pessoas usam e estão acostumadas, não rola a mesa. E qual foi a sua primeira mesa? Eu acho que, você sabe que eu fico tentando lembrar da primeira, eu não sei, mas porque eu sempre, desde que eu era professora com criança, eu já apresentava de alguma maneira esses materiais. Claro que não com essa intencionalidade que eu tenho hoje, mas eu lembro de uma das primeiras que foi no Macapá, que também, com poucas coisas que eu podia fazer e que eu montei lá, e que as pessoas gostaram muito. Era uma mesa com raízes. Queria muito que as pessoas falassem das suas raízes. Então, tinha imagens de raiz e vários materiais, e as pessoas escolhiam uma raiz para contar um pouco da onde elas vinham, né? Pensando nessa metáfora da raiz, da onde você veio, o que das suas raízes saem para fora. Acho que essa foi a vez que eu já comecei a nomear de beleza. Uma certa funcionalidade. Erika, você. Bom, a minha. Hoje foi a primeira experiência minha na mesa de espíritos. Só que eu conheço a mesa de espíritos já há alguns anos. Então, a primeira
A primeira experiência, quando conheci a mesa de bisbilhos, foi na nossa pesquisa internacional, né? E aí aconteceu, não me lembro se foi o segundo ou o terceiro simpósio internacional de mais arte na pedagogia, que a Miriam organizou lá na Universidade de Mackenzie. E aí eu não fui, eu fui no primeiro simpósio, eu não fui no segundo, eu acho que foi no segundo ou no terceiro, eu não me lembro, os dois eu não fui. Foi no terceiro. Foi no terceiro. No ano passado, não, foi no 24, ano passado. Isso. E aí a Renata fez, e o Paulo fotografou a mesa. Ele ficou muito impactado com a mesa, ele fotografou de diversas maneiras essa mesa, e eu imaginei essa mesa. E aí a Miriam me provocou e falou assim, Lisa, você vai fotografar o simpósio. E eu falei assim, mas eu não estava lá. Aí eu falei, vou ler o que o pessoal escreveu, vou ver as imagens, mas eu vou trabalhar, eu vou recontar a partir do que eu vi. E aí eu fiz a fotografia desse encontro, sem ter estado lá, sempre imaginando. Então, a mesa de bisbilhos, que era essas imagens, eu recortei as coisas que tinha, tentando imaginar como é que tinha sido. E algumas imagens são muito fortes. Eram duas pessoas olhando um livro, folheando o livro, outras comendo. Né? Então, eu nunca imaginei a mesa de bisbilho de forma temática, como a Renata está fazendo. Eu sempre imaginei como uma experimentação dos sentidos, uma mesa estésica, pelo que eu via dos objetos. E hoje eu cheguei, fazendo as coisas, eu cheguei depois de todo mundo e eu fui direto na argila. A argila chama, parece assim, aquela coisa mesmo, eu já passei na cara. Mas ela precisa ficar papel e liquidar. Aí Renata e Tereza falaram, mas é mais forte do que a gente, né? É experimentar. E aí eu fui ver as coisas, né? Aquele cubo lá eu fiz, o quadrado que é ao mesmo tempo orgânico. Aí você vai ver as intervenções naquilo que você fez e o olhar do outro sobre aquilo que é seu, entre aspas, né? Porque tudo que é da gente não é da gente, né? Vai ficar, vai transcender, vai ter outra coisa. Então isso é interessante também. E o que me chamou a atenção foi ela, que experimentou mais do que todo mundo junto aqui, porque ela ficou, ela realmente. Aí eu cheguei e falei, eu posso intervir no que você fez, porque a gente está, nós e as mediadoras, a gente está com a exposição do J. Borges, então a gente está usando carimbos. E aí aquele carimbo da gaiola aberta também me afetou e é mais do que a matriz, é mais do que uma matriz quando ela dialoga com o texto. E, de certa forma, veio a costura com a ortografia, né? Esses diálogos do texto e da imagem, que aqui se apresenta, né? Enquanto a gente está recriando. Essas maluquinhas aqui, elas... Cadê a Júlia? Júlia, Jana, elas pegaram o EVA clássico, elas picaram de diversos formatos, então, para as crianças criarem uma imagem. Aí depois em tinta e vira um carimbo feito na hora. E é muito incrível os resultados que têm saído. Então, também a história do carimbo me tocou bastante. Talvez seja por conta desse momento que a gente está vivendo. Mas eu queria te agradecer. Eu fiz a mesa de bisbilhos com os alunos do mestrado, que experimentaram também, mas aí eu estava fotografando, eu criei a mesa, catando coisas, trouxe uma cesta. Pipoca,
incenso, caixinha de música. Foi uma outra proposta que eles vivenciaram e que eu observei. Né? Eu observei até para... Aí eu até compartilhei contigo, né? Mas eu acho assim, uma proposição muito potente no sentido de fazer as pessoas viverem. E é muito generoso também, né? Quando a gente oferece. Né? Isso é legal. Eu adoro essas mesas com perninhas que vão se espalhando aí na fora das pessoas. Eu agradeço, porque eu acho que sem vocês nada disso teria acontecido. E é muito rico, muito interessante. Tiveram coisas e cada vez tem diferente, né? Uma qualidade de fala. Eu não peguei meu caderninho para anotar, mas depois eu quero ver a gravação, porque eu sou do caderninho, que adoro anotar as coisas, porque muita coisa para se a gente conseguir, se as meninas conseguirem, vai para o YouTube, né? Em algum momento a gente consegue. Nem sei mais para transcrever. Eu não, né? Alguma não, isso já tinha ter a vida. Eu adorei esse nome do espelho, eu não conhecia, veio desbilhotar, eu achava que era disso. E eu não sei se esse barulho do bisbilhar é o mesmo do borbulhar, eu acho que não, né? É diferente, ele é mais sutil, assim. Ele é mais quando você está mexendo na água, sabe? Quando essa coisa do remo fala meio bato a vela, está cortando a água, assim, porque o borbulhar ele está fazendo muito, né? Esse ele é mais silencioso. Por isso que eu pensei nisso. Para eu conseguir entrar nessa camada, eu precisei me silenciar. Eu precisei entrar nos textos das minhas questões para poder ouvir os outros, porque senão eu sou essa. Eu sou super falante e vou falando, mas eu queria escutar. E como terminou, só essa última imagem do livro, eu não vi pessoas a mostrar. Tem uma imagem muito linda na última página do livro. Cadê o seu? Está aqui. Vou mostrar para vocês, porque aconteceu. Eu fiz a primeira mesa com esses professores das escolas das águas, daí fui para a qualificação, todo mundo falou, já deu, tá bom, só escreve sobre isso, só termina de escrever sobre isso. E apareceu uma outra oportunidade, um ano depois eu estar com eles de novo. Eu falei, não vou perder. E aí que veio essa ideia, o Joaquim também de novo falou, olha, em vez de você ir lá e contar para eles o que você viu, faz uma mesa contando. Foi muito emocionante, né? Porque eu fiz uma mesa e eles entraram lá e falaram, nossa, essa mesa está mais conceitual, e estava mesmo. Só que eu fiquei com medo, porque eu achei que estava subjetivo demais aquilo. Eu falei, eu quero devolver para eles o que eu escutei, esses objetos, né? Essas pessoas não têm essa vivência toda, né? Então, e até conversando com a amiga, ela falava, vamos escrever umas palavras. E eu coloquei umas palavras. E tinha uma coisa de muitas garrafas, porque tinha essa ligação com a água. E aí, depois de umas semanas, porque quando eu volto, eu não preciso arrumar a mala logo no chão, porque a mala vai ser caótica na volta, então eu tive bom tempo. Mas depois de umas semanas, eu abri a mala, estava essa garrafa. E aí eu vi que tinha uma das palavras que eu tinha escrito no tecido estava aqui dentro. E aí eu fui abrir ela, assim, puxei ela com a pinça e estava escrito a cor. E aí tudo valeu a pena. Desculpa se eu tinha invadido tudo aqui, mas, gente, por favor, não perguntar para ela. Já fica aqui? Já pergunta? Tá bom, Só vou tomar um pouquinho já. Alguma pergunta ortográfica? Eu queria perguntar, Algumas perguntas ortográficas? A ortografia é uma grande provocação, né? Já que está tumultuado, deixa eu distribuir Tatiana. para esses professores que é para vocês. Quer gravar o áudio do meu para não precisar muito do seu?
Quebrei mesmo, quebrei botar um esparadrapo. Ele tava descendo? É porque não travou, né? Sobe mais um? É, eu posso levar pra casa, eu colo. Que dá uma Esse é um material do museu. Aí fui eu que fiz no jogo. Para jogar. Mas alguém aí vai para W3? Não. Eu vou de Uber. Eu também vou de Uber. 9? Eu vou estar 914. Vamos para 716. Onde vai E aí, minha filha, você compartilha a viagem. Eu sei que Aí como é que eu faço? A gente vê o valor de passo, como é que é? Se você coloca 2 pontos, como é que é? Como que é? Duas paradas. Eu vou para vocês que aqui. Aí eu coloco Tchau, tchau. Só vou despedir. Era legal pegar essa imagem e botar tipo no inteiro, Vamos ver. Vamos aqui, me ensina. Que aí eu pago para nós. Eu pago para você. Gente, vocês viajam. Mas a bolsa dela tá assim. Você é de Misório também? Ah, eu vou te falar, mas eu sei que vai parecer uma licenciatura assim. Eu sou do eu acho que vocês são 7, não, são 7. Então, você tá no quadro. Eu parei de comprar mental. Eu nem comecei a frequentar. Eu nem comecei. Eu não sei mais quem é novo, quem não é. Eu nem comecei, eu acho que eu não fui nem na minha pra se ter noção, porque eu já tinha entrado nesse curso, aí eu fui na do outro curso, aí na minha eu fui no curso de museologia. Assim, aí você faz os dois? Não, eu faço artes. Eu fiz outro vestibular e entrei.
Sim, fisiologia é bem legal, pra falar a verdade. Tem várias matérias que a gente chama de fisiologia. Mas assim, minha vontade é voltar e fazer mestrado, porque eu adoro. Mas por enquanto eu quero focar na dupla de formação de floresta. É uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Eu tenho um amigo também que vai fazer também área de dupla em bacharel. Pode aproveitar várias matérias que vai fazer igual. A questão é mais as TCC. Provavelmente no final. Por isso eu acho que a Diva começou a fazer o livro. Eu preciso do livro, sabe? Mas, ela. A gente vai fazer o quê? Tipo, pelo menos não funcionou. É sobre, vai. Foda-se. É sobre. Sim. Mas esse meio áudio externo, nem que pedisse para ela celular. O celular é um pouco primeiro. Não faz não. Mas muito louco lá. Porque a gente mexe com Deus mesmo. Eu tenho medo de é na área de comunicação. É comunicação. É 8 Não, e aí eles mas é muito difícil. Parece outra coisa. Exatamente. É, eu tô lá assim, só que tem que melhorar. Mas eles usam tipo sapato assim? Não, não falaram, mas eles mandam mensagem. Quando você manda até assim, né? Mas eu e a nova Mas amiga, você tem que usar salto? Não, mas todo mundo usa salto. Mas eu queria usar sapatinho.